Preparados? Estamos entrando na nossa semana de avaliações. Bora lá assistir o vídeo? Olá, crianças! Voltamos mais um dia, quinta-feira, e eu estou muito feliz. Feliz porque vocês têm desempenhado um belíssimo papel como alunos. Sei sim que alguns essa semana fizeram birra porque tiveram que registrar, só que isso é muito importante para vocês e vocês já perceberam que quando faz isso, dá tudo certo, porque a avaliação de História e Geografia, nota 10. E a revisão de matemática, vocês acertaram tudinho. Então eu tenho certeza que hoje vai ser outro show na avaliação de matemática. Vamos lembrar algumas coisas. Vocês vão precisar fazer o cálculo mental. E é isso aqui que nós vamos fazer como cálculo mental. Eu vou desmembrar, decompor, desmanchar uma das parcelas para juntar com a próxima parcela. É uma estratégia que eu monto aqui na minha cabeça para facilitar a chegada no resultado. Vamos lá? Olha aqui, eu tenho 12 mais 18. Eu escolhi decompor o 12. 12 é igual a 2 mais 10. Já vou poder usar o 12 de novo? Não. Esse 12 é como se não existisse. Eu só posso usar as partes dele. Vou usar essa primeira parte. 2 mais 18. 18 estava aqui esperando para se juntar aqui nessa conta, né? 2 mais 18, 20. Agora, o que eu tenho ainda para ser somado? Usei o 12, eu desmanchei. O 2 eu usei com o 18. Juntei tudo isso, tenho 20 para ser somado e tenho o restante aqui, o 10. Vou trazer o 20 até aqui. 20 mais 10 é igual a 30. Essa é uma das atividades que teremos que executar no dia de hoje. Outra coisa, criança, que nós vamos ter que fazer é o cálculo, a adição e a subtração pela reta numérica. Vou dar um exemplo, vou montar uma reta e nessa nós vamos fazer uma adição, logo em seguida uma subtração. Olha ela aqui. Vamos ver o que as setas me indicam? Se eu fui para a direita, eu cresci, eu ganhei, eu caminhei, é mais. 2, a primeira seta está apontando para o 2. 2 mais. A segunda seta está apontando o quê? 8? Não, mas não é o 8, não é 2 mais 8, não. Lembra aí. 2 mais, vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mais 6. Agora sim eu olho o que a segunda seta me diz. 2 mais 6 eu vou ter, onde ela parou? 8 casinhas. Olha aqui, turma, outra situação de adição. A flechinha só tá que vai para a direita. A primeira flechinha apontou no 1. 1 mais. Vamos contar as casinhas, turma. 1, 2, 3, 4, 5. Mais. Vamos contar as casinhas de novo. 1, 2, 3, 4. Que vai dar? 1 mais 5, 6. 6 mais 4, onde a flechinha parou? 10. Eu representei a adição que a minha seta me colocou. Outra situação, turminha, que se desenha na reta é a subtração. Quando eu vou, adição, quando eu volto, eu subtraio, tá bom? Adiciono quando vou, quando volto, subtraio. Então, vamos lá. Eu fui até a casa 7. Menos, porque eu vou voltar. Eu voltei quantas casas? 1, 2, 3. 7 menos 3, eu parei na casa 4. Tudo certo até aqui, turma? Outra coisa, turminha, que nós vamos fazer, já estamos fazendo há algum tempo, é a resolução das situações problema, não é verdade? Todo mundo já andou fazendo.
O que acontece é que um ou outro, às vezes, se esquece das palavrinhas mágicas, aquelas palavrinhas que nos acompanham e nos ajudam a saber se eu vou usar o sinal de mais ou se eu vou usar o sinal de menos. Vamos lá. Quando eu uso o sinal de mais, olha para cá que a tia fez uma listinha. Se eu disser assim, Beatriz ganhou, comprou, juntou, recebeu, são palavrinhas que me indicam que essa conta será de mais, será uma adição. Agora, se eu digo, João perdeu, gastou, usou, quanto falta, qual a diferença, quanto Pedro tem a mais que João, essas são expressões para a conta de subtração. Fiquem ligados para fazer tudo direitinho, porque agora a tia vai dar um exemplo. Joana gosta de caminhar. Ontem ela caminhou por 4 quilômetros e hoje mais 8. Quanto Joana caminhou nesses 2 dias? Eu teria que fazer uma adição, olha aqui. 4 quilômetros de ontem e 8 quilômetros de hoje. Quanto ela caminhou os 2 dias, significa que eu vou juntar 4 mais 8, 12. Agora vejam só uma situação de subtração. Daniel precisa guardar 200 tijolos em seu quintal. Ontem já carregou 130. Quanto falta para Daniel guardar? Aí eu vou fazer assim. Ele precisa carregar, guardar 200 tijolos. E ele já colocou 130 para dentro. Eu tenho que descobrir quanto falta, a diferença. Eu vou colocar um sinal de menos. Eu tenho 0, não gasto nada, continuo com nada. Eu tenho 0 e preciso pagar 3. Eu não consigo, eu vou pedir socorro para o meu vizinho. E o meu vizinho vai me emprestar uma dezena. Ele me emprestou, ficou com menos dinheiro, ficou valendo 1 agora. 3, até chegar no 10, vamos contar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu ainda tenho 7 dedos. Eu tenho 1. Eu gasto 1, ó. 1 tira 1, 0. Ainda faltam 70 tijolos para o Daniel guardar. Então é isso. Eu tenho certeza que vocês vão desenvolver um belo trabalho nessa avaliação de hoje. Façam um enunciado bem direitinho, colorido, quando for necessário, quando a questão assim pedir. Enumere direitinho, coloque o número da questão. Me fotografa, tenta fazer de uma forma que não apareça sombra, que a tia Ellen consiga ler bem, para a tia Ellen imprimir essas questões para nós arquivarmos, ok? Boa prova para todos vocês e já já vamos fazer língua portuguesa, uma revisãozinha para dar outro show amanhã. E vamos continuando por aqui na nossa revisão de língua portuguesa. Tudo que nós vamos ver hoje e amanhã na avaliação, vocês estão, ó, carecas de saber. Mas, ó, vamos lembrar algumas coisinhas só para não dizer que, ai, tia, fazia muito tempo, não é verdade? Então, vamos lá. Regrinhas para uso de R e S. R forte é R no início da palavra. Olha aqui. R forte, R no início da palavra. Outra forma do R ser forte, quando ele está no meio de vogais e ele é dobrado. Também tem uma terceira forma de ter o R forte, quando ele vem após, quer dizer depois de uma consoante. Lembrando, nós temos 5 vogais, A, E, I, O, U, ou A, E, I, O, U. Fora isso, todas as outras são consoantes. Se o R vem após a consoante, ele tem som forte. Quando então, tia, que eu vou ter um R fraco? Quando a minha língua treme, quando ele está
entre vogais sozinho ou após uma vogal. Então, olha aqui. Cara. A minha língua tremeu. No R forte, a minha garganta sofre, raspa. Carroça, na verdade. Arco. Esse arco é um R brando também, um R fraco, porque é o R do caipira. No S, eu uso essas mesmas regrinhas. A gente só muda um pouquinho a expressão. S no início, S dobrado entre vogais, ele é forte, ele tem som de S. Ou às vezes as pessoas dizem som de C. Agora, o S brando é aquele S entre vogais. Olha só, asa. Ele fica com um sonzinho de Z, o sonzinho da abelha. A diferença, então, tá aí. A regrinha é bem parecida. Eu nunca uso dois R's ou dois S's no início das palavras, sempre no meio, ok? Outra regrinha que a gente tem que relembrar é o C e o cedilha. Então, quando eu vou usar o C, quando eu escrevo com C e eu preciso que ele tenha aquele som de S, que é o som de C ou o som do S, eu tenho que cuidar da vogal que vem logo em seguida. Então, se o C ele está seguido de A, O, U, ele não vai ter som de S, aquele som assim, ó. Ele vai ter som de K. Agora, se o C vem acompanhado de E, I, aí ele tem esse sonzinho de S. Quando então que eu vou usar C acompanhado de A, O, U? Caçar, caçador, eu preciso colocar ali no C um rabinho, uma cobrinha, porque senão não vai funcionar. E essa cobrinha como chama? Cedilha. Então, o C acompanhado de A, O, U, com esse sonzinho aqui, ó, ele tem que ter cedilha, ok? Outra regrinha, o H inicial. H no início não tem som. O H no início, ele rouba, ele pega, ele carrega o som da vogal que o acompanha. Hiena, helicóptero, harpa, hóspede, haste. Todas essas palavras, o H, ele simplesmente, ó, capturou o som da vogal que o acompanhava. L com som de L e L com som de U. Como é que eu sei quando L tem som de L e quando L tem som de U? Bom, no início das palavras ele sempre vai ter som de L, tá certo? No final das palavras ou no final das sílabas, ele tem som de U. Então vamos lá. Laranja, álcool, algodão. Ele tem som, ele está no final da sílaba. Eu tenho que pensar nessa palavrinha separada em sílabas para eu saber a posição que o L está. Então é isso, turminha. Para quem pausou o vídeo, já resolveu matemática, já vai me enviando. E agora, com revisão de língua portuguesa pronta, realizem as atividades do plural, que já a tia corrige, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição e aguardo a ligação de vocês. Um beijo, até amanhã.